Fala, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao podcast FalaCast, o seu podcast cristão. Eu sou seu irmão em Cristo, Eric Marques, e nós estamos aqui para mais um episódio, onde nós vamos trazer conversas inspiradoras de fé, de chamada, de vocação, daquilo que Deus tem feito em nossa vida e até mesmo através da nossa vida, iremos compartilhar com vocês. Quero agradecer o carinho de toda a audiência, de todos aqueles que têm visto os vídeos compartilhados, deixado o like, tem inscrito no canal. Então compartilhe com aqueles que também são cristãos, que precisam ouvir uma palavra de Deus. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito e seja abençoado por aquilo que nós estamos produzindo aqui. Hoje eu recebo ele, que é ex-jogador de futebol, ex-atleta, então, Opa. pregador da palavra de Deus, um grande homem de Deus, a qual tenho de admiração. Conheço mais pelas redes sociais, tenho acompanhado bastante. E nos últimos dias que estive ali no Belém, tenho visto ele toda vez ali trabalhando para o Senhor. Vocês recebam em sua casa, naquilo que vocês estão assistindo, nosso querido amigo Gerson Thiago. É presbítero, diácono? Presbítero. Presbítero. Varão, paz do Senhor. Muito obrigado, viu? Amém. Seja bem-vindo ao FalaCast. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, viu? Amém. Varão, eu dei início aqui e falei que você era jogador de futebol. A sua vida, creio que tem muitas histórias antes disso, mas poucos conhecem essa sua trajetória. Como que você foi parar lá no futebol e qual foi o momento que você saiu disso? Primeiro eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com você, Eric. Que Deus continue honrando essa iniciativa, esse projeto extraordinário. Eu tenho certeza que, através desse bate-papo, muitas pessoas, muitas vidas serão alcançadas e esse é nosso intuito. Amém. Contar, sim, testemunhos, mas em tudo, através da nossa história, contar o que Deus fez, né? E eu fico muito feliz de participar desse projeto. Deus continue te abençoando. Amém. Bom, você falou de algo que há muito tempo eu não pensava, que foi a questão do futebol. O futebol, para mim, ele era uma paixão. Embora eu cresci num lar muito criterioso, um lar que não tinha nem televisão, eu fui ter televisão com aproximadamente 10 anos de idade. Em casa também, 6 anos de idade. 10 7 anos de idade. Então, eu não acompanhava muito, a não ser pelo rádio. Tudo aquilo que meus amiguinhos falavam em escola, eu tentava mentalizar aquela imagem. Então aquilo ali criou um reforçador, assim que a gente chama na psicologia, né? Um reforçador e o futebol foi encarnando na minha vida. Minha carne inteira estremecia e eu amava aquilo. E de repente as coisas aconteceram, meus pais me colocaram numa escolinha de futebol e quando eu fui ver, com 14 anos eu já estava disputando o Campeonato Paulista. Cheguei a disputar 3 Campeonatos Paulista. Maravilha. Foi algo assim que realmente marcou. O profissional ou Paulista base. base, sub-15? Sub-15, sub-17. E aquilo marcou a minha trajetória, marcou a minha juventude. O pastor Robert, que você entrevistou, acompanhou momentos dessa transição. Inclusive, um dos aconselhamentos dele me fez desassociar o futebol, essa carreira futebolística, daquilo que Deus tinha para mim, me fez compreender o que de fato Deus tinha comigo, mas o futebol tomou parte da minha juventude, eu amava aquilo, eu não conseguia idealizar uma vida sem o futebol, né? Era uma paixão, é algo que eu sonhava muito e viajei bastante, conheci muitas pessoas, conheci muitos profissionais, joguei em alguns estádios grandes, como o Morumbi, do Santos, a Vila Belmiro. Tive a oportunidade no Pacaembu de estar conhecendo, mas os planos do Senhor foram de forma prioritária na minha vida. Diante daquilo que você tinha como uns planos, até que você teve êxito aí, né? Mas aí quando você passou a viver os planos de Deus, foi outra coisa. Isso, o nosso problema é não ter a clareza do que Deus quer. A gente tocou nesse assunto e eu me lembro de Samuel. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não sabia quem era que falava com ele, né? Então, às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas não consegue discernir os planos dele para nossa vida. Maravilha. É daí que aparecem os sacerdotes, pessoas com aconselhamento, que nos direciona
aquilo que de fato Deus quer. E como eu disse aqui, uma das chaves que virou na minha mente foi justamente o aconselhamento, de entender o que Deus queria para mim. E uma das orações que eu fui ensinado a fazer é: Senhor, coloque aquilo que está no seu coração dentro do meu. Aquilo que é do seu coração para dentro do meu. E automaticamente Deus foi preenchendo e tirando aquilo que eu achava que era a vontade dele. Era interessante que a gente começava o jogo, aí a gente fazia oração, né? Sim. Aí eu orava: "Ô Deus, quero ser campeão, quero jogar no Corinthians, quero jogar no..." E Deus já tinha um projeto, né, totalmente diferente, né. Hoje eu não jogo, hoje eu batalho uma guerra Eita. diferente, né. Hoje eu não disputo campeonato, Sim. eu tô dentro de uma guerra. Aí eu não faço gol, eu ganho almas, essa é a Maravilha. diferença, né. Glória a Deus. E é interessante que você falou desse aconselhamento, né, então é importante a gente estar cercada de pessoas que vão nos aproximar daquilo que Deus tem para nossa vida, né. Exatamente. Você tocou num assunto em que me veio um texto agora de Provérbios. O proverbista diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E um desses aconselhamentos foi justamente isso: busque em oração para que Deus preencha o que tem na essência dele para você. Porque assim, chegar para um jovem e falar assim: "O que você está fazendo está errado, larga isso." Hum. Isso não vai ser muito assertivo e muito viável, ou até mesmo para a escuta do jovem. O jovem não vai aceitar. Para ele entender o que Deus tem a fazer ou a falar com ele, ele precisa compreender qual é a vontade de Deus. E para ele compreender, Deus precisa ir trabalhando aos poucos. Para a vontade de Deus prevalecer, a minha precisa se esvair. Você falou da forma que você orava, que era: "Deus, mostra a tua vontade". Tua vontade. E aí foi tirando, né. Às vezes a gente ora, tira para que depois mostre essa vontade, né. Acho que tá um segredo aí, né. Isso é um segredo, porque assim, quando Deus ele vai colocando a vontade dele no seu coração, eu entendo que é de forma assim espiritual, forma extraordinária. Na medida em que ele vai derramando a vontade dele, a sua vai se ofuscando, né, que seja a minha natureza caída, que seja, enfim, Uhum. quando a dele prevalece, a minha vai se ofuscando. E esse desejo de ser jogador, eu não vou mentir, adoro futebol, acompanho meio que de longe, mas o desejo de jogar aos 18 anos já tinha saído do meu coração. 18 para 19 anos, eu já não tinha mais esse desejo de estar em campo disputando o campeonato como eu disputava antes. Foi a forma que Deus trabalhou, né. Interessante, então, você finalizou ali, vamos dizer, essa carreira no futebol no Audax, é isso? Eu joguei no Audax. Na verdade, o Audax antigamente era o Pão de Açúcar. A gente descia ali próximo ao Morumbi, a estação Berrini, acho que é uma depois ou uma antes da estação Morumbi, e treinamos ali, jogamos ali. Também fiquei um tempo no São Paulo, foi onde eu machuquei o meu joelho, e desde quando eu lesionei o joelho, eu nunca mais consegui, atender de forma física a demanda. Também não consegui abaixar peso, que o peso no futebol é muito importante. E eu sempre tive essa estrutura, eu era Essa carga, mais né, essa baixo sobrecarga. e pesado. Então eu precisava ter um peso, e aí eu comecei a ganhar peso e meu joelho não melhorava. Com a perna fraca fui desenvolvendo outras fraturas, tornozelo, e aí foi que aquilo foi saindo do meu coração. Já era Deus trabalhando, já é isso, Diante de situações, né. criando situações para entender que o plano era Perfeito. outro. Maravilha. E aí você saiu aí do futebol, eu creio que teve esse encontro com aquilo que Deus tinha para você, e vivendo já aquilo que Deus tinha para você dentro do ministério, que você encontrou a psicologia, ou você foi pra psicologia, como é que foi até chegar lá na psicologia? Olha, É top essa. para mim chegar na psicologia foi uma caminhada, para mim chegar na psicologia, porque assim, ah, todo jovem ele tem esse sonho, essa fantasia, e a minha fantasia era ser um jogador. Quando isso saiu do meu coração, então eu entendi que eu precisava trabalhar. E a maioria dos jovens faz o curso do Senai, faz um curso técnico, Sim. se sonham com uma área da engenharia, e todas essas áreas dentro de uma empresa, uma grande empresa. Então isso passou a ser um sonho para mim, estar em uma grande empresa. Então eu saí do futebol e entrei numa grande empresa. Então quando eu entro nessa grande empresa, eu começo a fazer cursos voltados à área empresarial, eh, por exemplo, engenharia, técnico em mecatrônica, tudo para crescer dentro de uma empresa. Porém, ainda não era aquilo que Deus queria para mim, né.
Eu ainda não, por mais que eu compreendia acerca do futebol, mas eu ainda não entendia o que Deus de fato queria comigo. Foi aí que eu casei, com 20 anos de idade, e fui para a congregação do Vila Sintra, e lá quem pastoreava era o pastor Netinho, que hoje Conheço. é o terceiro copastor do nosso setor. Né? É o segundo copastor, perdão, segundo copastor. Primeiro copastor é o pastor Roberto, segundo copastor é o pastor Netinho. E lá no Vila Cinta com o pastor Netinho, Deus me mostrou o que de fato ele queria comigo. Então, comecei liderando jovens, vários trabalhos desenvolvendo dentro daquela congregação, até que o dia que ele me chamou para pregar. E quando ele me chamou para pregar, eu entendi que era isso que Deus tinha comigo. E desde então, bateu esse sonho, com 22, 21 anos, o sonho de me formar em área de psicologia, em uma área pastoral. Né? Aí você pode falar, mas por que não teologia? Porque a teologia, eu já tinha feito a teologia. Já feito até um módulo médio, entendeu? E a teologia a gente nunca para de estudar. O estudo da pessoa de Deus, daquilo que Deus revela para nós, a gente nunca para de estudar. Então eu queria, se eu posso usar a expressão, algo a mais. Algo que era realmente, eu entendo a teologia como uma necessidade, mas eu entendo também que a psicologia é uma necessidade, principalmente no meio evangélico. No meio evangélico. E essa área da psicologia, ela é tão interessante que nos últimos dias, nos últimos anos, nós temos visto pastores, né, infelizmente vindo a se suicidar, ainda cometeu o ato de suicídio, a qual nós sabemos que a Bíblia já orienta e é algo que não, né, não é negociável, né? E como que o cristão hoje em dia, diante das redes sociais, a qual mostra uma realidade que não, muitas das vezes não é aquilo, como que ele pode absorver e ter um controle com o seu emocional? Como que ele pode olhar o mundo lá fora, olhar a Bíblia e olhar o seu psicológico para dentro de si e manter um equilíbrio? Na verdade, primeiro, eu creio que tudo parte da fé em Deus. Eu creio que não dá para desassociar qualquer coisa que nós fazemos ou nós iremos fazer. Não há como desassociar da fé, da pessoa de Deus, de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, não há como. Eu tenho aqui um texto e eu acho muito interessante para falar de psicologia, para citar esse texto, que está em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 16. Paulo está aconselhando o seu filho na fé, Timóteo, e a parte A do versículo 16 mexe comigo, porque ele diz assim: cuida-te de ti mesmo. E aí vem o segundo conselho, e da sã doutrina. Se você pegar no original, esse cuidar de ti mesmo está falando não só da sua vida espiritual, mas do seu corpo também. Maravilha. É interessante, Eric, porque às vezes a gente espiritualiza tudo. Sim. Mas é claro que o nosso corpo, e quando eu falo do corpo, eu falo carne, da estrutura física. O nosso corpo não é um monumento. Nosso corpo não é monumento, nosso corpo é templo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo nos usar, ele precisa do nosso corpo. Você já viu o Espírito pregar? A gente precisa ter isso em mente. Esse conselho de Paulo é muito forte, porque alguém acha que o seu espírito sai do seu corpo e vai usar um microfone, vai fazer uso da tribuna, e não é assim. Para Deus te usar, ele precisa do teu corpo. É por isso que o corpo é templo, é morada. Então essa carcaça que nós temos, ela é usada para ser um porta-voz. É claro que em espírito. Sim. Mas é a nossa estrutura, Deus precisa utilizar. Então, cuidado com o nosso corpo, esse cuida-te de ti mesmo também fala da saúde emocional e da saúde da psique, da saúde cerebral, da saúde mental. Corpo, alma e espírito precisam estar equilibrados para que a mensagem seja, de forma efetiva, seja transmitida e alcance os corações. O que eu acho interessante é porque às vezes a gente pega aquele versículo que diz: tome a tua cruz e te nega a ti mesmo. A gente pega o versículo e acha que a gente tem que alimentar todas as vezes com fome. A gente tem que colocar ou estancar uma ferida todas as vezes sangrando. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E o cuidado de ti mesmo, ele precisa sobressair. Por que precisa? Porque o próprio Jesus disse que para mim amar alguém, primeiro eu me amo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, para mim entregar para você, primeiro eu preciso ter para mim, senão não consigo transbordar para você. Verdade. Nem sempre a gente vai pregar ferido.
nem sempre a gente vai estender a mão precisando de ajuda. E às vezes acho que a gente romantiza isso também, né? Com Hoje em certeza. dia. É. Porque quando eu tava tomando banho pensando, falei, tem algumas situações a qual eu vivenciei e hoje criei uma autoridade para tratar com algumas pessoas. Um exemplo, questões de relacionamento e tal. Deus me fez enxergar de outra forma. E aí eu fiquei pensando, será que ele passou algum processo ou passa alguns processos para que aí ele possa ser autoridade? Mas nem sempre, Nem sempre. nem sempre. Alguns momentos sim. Uma coisa que a gente precisa deixar bem clara aqui, e é interessante, e eu falo isso porque a gente precisa deixar isso aqui fundamentado bem claro. Isso aqui dá até um corte para você. Eu gosto muito de frase. Sim. A gente chama de chave, né, na hora de pregar a mensagem. Então, a chave aqui é: pastores não são concorrentes, pastores e terapeutas não são concorrentes, são correspondentes. Vou Maravilha. falar de novo. Pastores e terapeutas não são concorrentes, são correspondentes. Um tem uma visão espiritual e a outra tem a visão mais científica, mais física, mais aquilo que é provado. É interessante, desde já eu aconselho alguém que vai passar por um processo terapêutico, buscar um terapeuta que tem os seus princípios, os seus valores. Porque você chegar para alguém que não tem os seus princípios, ele vai te levar para um caminho totalmente diferente. Por quê? Verdade. O perigo da psicologia, e eu tô lá dentro, eu posso falar isso, é que o conselho da psicologia é: experimente, viva, conheça. Mas com Cristo é diferente. Nega-se, mortifica, abandona. É E isso mexe com a cabeça dos psicólogos, do cientista. Por que negar se eu posso viver tudo? Porque liberdade para eles é tudo que vier à mente eles poderem fazer. Sim. Mas para nós não. A liberdade não é essa. Para nós a liberdade é o quê? Poder fazer tudo, mas fazer aquilo que convém. Essa é a liberdade do crente. E é extraordinário Optar por não fazer. optar por não fazer. Essa é a liberdade. Porque na verdade eles estão presos Sim. numa liberdade falsa. Eles não conseguem parar daquilo que eles praticam. Mas a gente consegue entrar, sair e parar a hora que quer. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Então, a questão de você ter esse equilíbrio de pastores e terapeutas, entender que nem sempre você precisa estar se centrando para transmitir uma mensagem, porque tem gente que é assim, né? Ele quer viver na maior prova para transmitir a melhor mensagem. Ele acha que é assim, ele tem que estar por baixo, ele entende que por baixo Deus vai honrar mais, Deus Ele vai tem usar que apanhar ou ele mais. vai bater porque ele cresceu E, apanhando e assim vai. e é muito complexo isso. Nem sempre vai ser Verdade. assim. Verdade. Nem sempre vai ser assim. Maravilha. Muito bom mesmo esse assunto. E há um tabu ainda, né? Nesse meio Demais, do cristão com a psicologia, da psicologia com o cristão. demais. Ah, guarda essa frase que é uma chave também, pode soltar? Não há segredo na alma que o comportamento não revele. Eita, não há segredo. Não há segredo na alma que o comportamento não revele. O teu comportamento manifesta o que a tua alma está gritando. Eita Deus. O teu comportamento revela o que tua alma está gritando. Tem base bíblica para isso? Tem. Jesus no Getsemane. Hum, A oração de Jesus no Getsemane, Eric, é: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, ele está dizendo: está pesado. É interessante que Lucas registra uma das orações de Jesus, e a oração de Jesus é: a minha alma está triste até a morte. Se você pegar o DSM, que é o manual de doenças psicossomáticas, e essa tristeza de morte se chama depressão. Você está dizendo que Jesus teve depressão? Como homem, em milésimos de segundo, sim. ele sentiu o que é uma depressão. Porque tem gente que é assim, que acha que por ser crente, ou por ser fiel, ou por ser servo de Deus, não irá passar por esses percalços. Mas vai. Acontece. Porque o problema não é sentir dor. O problema não é ter a dor. Sim. Mas a solução está em sentir num ambiente que traz cura. O problema não é sentir a dor, mas A no solução ambiente. está no ambiente, na pessoa. Por quê? Ele está no Getsemane. Sim. E Getsemane é a prensa de óleo. Então ele entende que o lugar é de ser prensado. E no lugar de ser prensado, eu não me calo, eu ponho para fora aquilo que me machuca. Eita.
Então ele está colocando para fora a sua dor, se que é terapêutico. Ele está gritando, Sim, exteriorizando. É por isso que muitos pastores se matam, no ambiente de cura não coloca. porque estão se calando num ambiente que é para abrir a boca, Eita, é verdade. para pedir socorro, para gritar. Jesus pediu socorro, o texto diz que um anjo desceu e tocou no ombro dele e o consolou. Forte, hein? Não mudou a rota, não, mas consolou. É interessante que a partir daquele momento, o texto diz que a carne de Jesus expele sangue. Isso mesmo. Se você colocar no Google e entender qual fenômeno é esse fenômeno se chama hematidrose. O que é hematidrose? De uma forma simples, a carne está gritando, a carne está se manifestando o que a alma está gritando. A carne está expelindo o que a alma está gemendo. Já viu pessoas assim? É por isso que eu disse que não há segredo na alma que o comportamento não revele. Sim. Há pessoas que elas estão sorrindo, mas o comportamento dela, a forma que ela se manifesta é em forma de dor, porque a alma dela está ferida. A saúde emocional dela está abalada. Meu Deus. Ela até serve, mas você vê o peso. Ela está servindo com dor. É verdade. E nós precisamos, a igreja, essa é a diferenciação do pastor e do terapeuta. Nós precisamos entender isso. Ser sensível a isso. Isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa está vivendo um luto. Às vezes a pessoa desenvolveu uma depressão por causa do luto. Uma dor, uma tristeza. Às vezes aquela palavra de Deus vai te consolar, às vezes não é o suficiente. Pregador, não é o suficiente falar que Deus vai te consolar. Por que não é? Porque às vezes Deus quer usar você para consolar ela. O que eu estou dizendo é que Deus se utiliza de ferramentas para trabalhar. E eu vejo, Eric, com toda certeza, a psicologia como uma ferramenta poderosa na mão daquele que sabe usar. Maravilha. Eu entendo assim. Perfeito. Que sabedoria. Varão, muito feliz com aquilo que você compartilhou conosco aqui. Já deixo o convite aberto para você voltar, tá? Porque é enriquecedor essas palavras aqui. Cada vez que eu faço podcast está melhor ainda, hein? Hoje a honra de recebê-lo aqui. Amém. Meus irmãos, sigam Gerson Thiago, presbítero, ali no Instagram, tá bom? Tá aparecendo aí embaixo. Vai lá, acompanhe seu trabalho. Se tiver alguma dúvida, alguma orientação que deseja, né? Se aconselhar, acredito que possa procurar. Isso. E também, vocês que nos acompanham, busque a área da psicologia. Eu acho muito interessante, porque às vezes a gente negligencia, mas o mundo está se munindo. E o conselho do mundo é experimente tudo. E a gente tem bons conselhos, é claro, não negando a espiritualidade, não negando que existe sim o mundo espiritual. E eu acredito que Satanás ele se utiliza de muitos traumas, de muitos. Esses dias eu ouvi uma mensagem, até comentando aqui, sobre alguém que não tinha pai, que perdeu o pai, enfim, dentro de alguma teoria da psicologia, aborda a questão da orfandade, enfim. E eu vi a questão de que para de se lamentar, essas palavras assim que. Para de se lamentar, isso é coisa de gente que não é madura. Mimimi. Mimimi, então, é a geração Nutella. Mas espera aí, a pessoa ela nunca teve um referencial de pai. Se ela nunca teve um referencial de pai, talvez a figura como marido vai sair prejudicada. Você está entendendo? Esse é o papel do pastor. O que o pastor vai fazer? O pastor vai orar. O pastor vai jejuar por você. O pastor vai te dar um auxílio pastoral. Mas o terapeuta vai mostrar o que realmente está acontecendo. Perfeito. Através de conversa, porque a gente está no curso, são 5 anos de curso. E dentro desse curso, a fala que mais nós ouvimos é: nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir. E a escuta dentro da psicologia é uma escuta sem julgamento, sem ponto de vista. Porque você já conversou com aquela pessoa que quando você chega para conversar, ela já tem uma seta para jogar em cima de você, ela já tem um dedo para te apontar, ela já tem, então, a técnica nos faz ouvir com mais paciência, com mais clareza. Eu aconselho os jovens a se debruçarem nesse curso de psicologia, se munir, se capacitar e, claro, não largar na mão do nosso amigo Espírito Santo. Eu acho lindo, você lembra de Moisés? Em Êxodo 18, se não me falha a memória, Jetro dá um conselho para Moisés.
Jetro faz um aconselhamento. Eu acho lindo que, depois você pega o texto, se não me falha a memória, 18 e 14. Capítulo 18, verso 14. Ele chama Moisés e fala assim, ó. E observando, e olhando, e visualizando a situação que Moisés estava vivendo, o sogro Jetro chama ele e dá um aconselhamento. Meu, você está sobrecarregado, divide a carga. O texto no hebraico, esse verbo para olhar, não tem a ver com nada espiritual. É interessante, é tão interessante que uma das formas de fazer ciência é a observação. Então ele está observando. E ele vai trazer um aconselhamento, não de forma espiritual, por mais que ele seja um sacerdote, um referente, uma referência de homem. Mas ele vai trazer baseado na experiência, naquilo que ele viveu. Ele olhou e falou, não, peraí, tá errado. Poxa, mas Moisés tem o Espírito de Deus. Pois é. Mas ele precisou do terapeuta ali do lado dele para falar, cara. Sim. Então e eu preciso ressaltar isso. Terapeuta de Deus. Um homem que tem princípios. Ah, mas é profissional, mas é profissional. Então vai. Então assim, eu já tive essas experiências por perto de pessoas que se aconselharam com homens de Deus, terapeutas de Deus, e realmente eles montam dinâmicas no cenário que nós vivemos, é a nossa linguagem, Nossa realidade. é a nossa realidade. Então essa é a importância de discernir o que é espiritual, o que é físico e caminhar. Maravilha. Deus abençoe vocês que assistiram até aqui, vocês que viram, né, esse vídeo, esse episódio através do nosso querido presbítero Gerson Tiaga. Inscreva-se no canal, acompanhe ele nas redes sociais, chame ele também para ministrar no seu ministério aí. Opa! A agenda tá aberta, Varão? Olha, para esse mês está fechada já, mas para o mês de junho está aberta aí. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês, hein? Cuidar da mente, da alma também é um ato de fé. Maravilha. Cuidar da mente, da alma também é um ato de fé. E assim nós encerramos. Deus abençoe. Deus te abençoe. Forte abraço. Varão, que isso, Varão? Tem que ter mais tempo, Varão. Mas passou rápido, hein? Passou, não. Eita, glória.